Boa tarde, quinto ano. Hoje mais uma videoaula, hoje de língua portuguesa, páginas 103 e 104 do livro de vocês, substantivo, primitivo, derivado, simples e composto, certo? Vamos relembrar o que é substantivo. Então, substantivos são as palavras que dão nomes aos seres, aos objetos, aos sentimentos. Então, substantivo é aquilo que dá nome às coisas, a tudo, certo? Então, vamos falar de substantivo primitivo. É aquele que não tem origem em outra palavra. Nós vamos entender isso quando eu falar do substantivo derivado. Pera aí. Tá? Então, ele não tem origem em outra palavra, ele é a primeira palavra. Bom, exemplos: fruta, livro, ferro e pedra. Já o substantivo derivado é aquele que tem origem em um substantivo primitivo. Então, vamos aqui. O substantivo primitivo, fruta, é a primeira palavra, ele não tem origem de outra palavra. Mas o substantivo fruteira, ele vem da palavra fruta. Então, ele é um substantivo derivado. Fruteira deriva de outra palavra, tem origem em outra palavra, que é a palavra fruta. Livraria também é uma palavra que ela deriva, ela tem origem em outra palavra, em um substantivo primitivo. Que substantivo é esse? Livro. Então, livro é o substantivo primitivo, é a primeira palavra. Então, livraria é o substantivo derivado. Deu origem, livro deu origem à palavra livraria. Bom, ferreiro também substantivo derivado. Qual é o substantivo primitivo? Ferro. Então, ferro, substantivo primitivo, primeira palavra. Ferreiro, essa palavra ferreiro teve origem da palavra ferro. Pedreira, substantivo derivado, teve origem de um substantivo primitivo. Qual substantivo? Pedra. Então, substantivo primitivo é aquele que não tem origem em outra palavra, ele vai dar origem a outra palavra. Substantivo derivado é aquele que tem origem em um substantivo primitivo. Então, quando eu falo fruteira, eu lembro do quê? Fruta. Fruta é o substantivo primitivo e fruteira o substantivo derivado. Quando eu falo de livraria, eu lembro do quê? Livro. Livro é o substantivo primitivo, livraria é o substantivo derivado. Quando eu falo ferreiro, eu lembro do quê? De ferro. Ferro, o substantivo primitivo, ferreiro, o substantivo derivado. Pedreira, eu lembro do quê? De pedra. Pedra, o substantivo primitivo, pedreira, o substantivo derivado. Então, o substantivo primitivo ele vai dar origem a novos substantivos, que vão ser substantivos derivados, que tem origem do substantivo no substantivo primitivo. Certo? Bom, substantivo simples é aquele formado por uma só palavra. Esse é bem simples. Então, substantivo simples é simples. Ele só tem uma palavra. Bom, exemplos: sol, roupa, flor, cadeira, carteira, celular, giz, balde, pia. Uma palavra só, substantivo simples. Substantivo composto, ele é formado por duas ou mais palavras. Então, separadas ou não por hífen. Muitas vezes a gente tem duas palavrinhas juntas, sem separação por hífen. Vou dar o exemplo aqui. Então, exemplo de substantivo composto: guarda-roupa. Hífen é esse símbolozinho, esse tracinho que separa as duas palavras. Guarda-roupa é um substantivo composto, tem duas palavras. Couve-flor, a mesma coisa, separado por hífen, tem duas palavras, substantivo composto. Agora, girassol não tem hífen, só que eu tenho duas palavras, gira-sol. Ela é escrita junto, mas eu tenho duas palavrinhas. Então, girassol é um substantivo composto, tem duas palavras em uma só, sem usar o hífen. Por quê? Substantivo composto é formado por duas ou mais palavras ligadas ou não por hífen. Então, pode ter o hífen, como não precisa ter o hífen no caso do girassol. Pontapé também se escreve tudo junto, não tem hífen, mas pontapé, duas palavras, substantivo composto, certo? Então, voltando aqui, o substantivo ele vai ser primitivo
ou derivado, simples ou composto, tá? Então, substantivo primitivo é aquele que não tem origem em outra palavra. Vai ser a primeira palavra. Esse substantivo primitivo vai dar origem a outras palavras, que vão ser os substantivos derivados. Então, substantivo primitivo de fruta, substantivo derivado de fruta, fruteira. Substantivo derivado de livro, livraria. Então, o substantivo primitivo vai dar origem a um substantivo derivado. Então, o substantivo primitivo dá origem a substantivos derivados, ok? Substantivo simples é aquele formado por uma só palavra. Substantivo composto é aquele formado por duas ou mais palavras, separadas ou não por hífen. Hífen, lembrando, é esse tracinho que separa aqui os substantivos compostos. Ou, no caso do girassol, é uma palavra que é escrita junta, porém, são duas palavras, gira, sol, certo? Então, ele é substantivo composto mesmo, sem o hífen. Agora, eu dei 3 exemplos aqui, lembrando que lá na outra atividade de substantivos próprios ou comuns, concretos e abstratos, eu coloquei um lembrete lá, que um substantivo pode ter mais de uma classificação. Por quê? Porque o substantivo ele pode ser comum ou próprio, concreto ou abstrato, primitivo ou derivado, simples ou composto, né? Então, vamos analisar aqui. Lápis. Substantivo é aquilo que todas as palavras que dão nome aos seres, objetos, sentimentos, a tudo. Então, lápis. Lápis, vamos analisar. Ele é comum ou próprio? Lembrando que o substantivo comum são aqueles escritos com letra minúscula e os substantivos próprios são os com letra maiúscula que dão nome a seres determinados. Então, gente, nome de cidade, nome de país é próprio. O restante é substantivo comum. Lápis é um substantivo comum. Ele não dá nome a um determinado ser. Todo lápis é lápis. Então, ele é comum. Ele é concreto ou abstrato? Ele é concreto, ele existe por si só. Então, ele é concreto. Lembra que o abstrato precisa de outro ser para existir. Primitivo ou derivado? Esse substantivo, ele é originado de outro ou ele vai dar origem a outro? Ele vai dar origem a outro. Então, ele é primitivo. E por último, ele é simples ou composto. Ele tem uma palavra ou ele tem duas ou mais palavras? Ele tem apenas uma. Então, ele é um substantivo simples. Então, tá vendo aí? Então, um substantivo tem mais de uma classificação. Bom, vamos aqui na outra palavra. Ferramenta, comum ou próprio? Toda ferramenta é ferramenta. Então, ele é comum. Então, ferramenta, substantivo comum. Ele é concreto ou abstrato? Ele é concreto, ele não precisa de outro ser para existir. Então, ele é concreto. Ele é primitivo ou derivado? Ele é derivado. Quando eu falo ferramenta, eu lembro do quê? De ferro. Então, ele se originou de um substantivo primitivo, ferro. Ferramenta é derivado. Ele é simples ou composto? Ele só tem uma palavra. Então, ele é simples. Bom, última palavrinha que nós vamos classificar. Girassol. É comum ou próprio? Todo girassol é um girassol. É comum. Nós estamos falando de seres em geral, não de um determinado ser. Então, ele é comum. Ele é concreto ou abstrato? Ele é concreto, porque ele não precisa de outro ser para existir. Ele é primitivo ou derivado? Aqui, gente, essa classificação não vai caber aqui, certo? Não vai entrar primitivo ou derivado. Então, ele é simples ou composto? Eu tenho duas palavrinhas, como eu expliquei no exemplo. Girassol. Então, ele é composto. E
Isso aqui não está em nenhum exercício, vocês não vão precisar fazer essa classificação. Porém, é só para vocês entenderem, quando eu coloquei o lembretinho lá, que todo o substantivo pode ter mais de uma classificação, certo? Então aqui, por que ele não vai entrar como primitivo e derivado? Porque ele na verdade, ele é um substantivo primitivo, mas eu não vou ter um derivado. Então, nós não vamos classificar como primitivo ou derivado, certo? Então, vocês vão fazer os exercícios da página 104, que estão bem fáceis, e tem exercício no caderno também para uma próxima aula. Tá bem facinho, leia lá, eu coloquei a definição bem detalhada do que é o que, sobre substantivo, primitivo, derivado, simples ou composto, certo? Então, um beijo, até a próxima aula.